Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nesse exercício a gente vai resolver algumas EDOs que são separáveis. Aqui no item A a gente tem derivada de y com relação a x igual a raiz de x sobre e elevado a y. Primeira coisa que você deve perceber aqui na EDO e que vai estar meio que implícito. O y é uma função. Ele é uma função, tanto que a gente consegue tirar a derivada dele. E ele é uma função de x, por isso que a gente deriva com relação a x. Então o que a gente está buscando como resposta dessa EDO é o y, é a função de x. E como que a gente resolve esse tipo de EDO? A gente tenta passar tudo que tem x para um lado e deixar tudo que tem y do outro. Nesse caso vai ser tranquilo fazer porque é uma EDO separável, a gente vai conseguir fazer isso. Passando tudo que tem y para o lado esquerdo, a gente vai ficar com e elevado a y dy. Passando o que tem x para o lado direito, a gente vai ficar com raiz de x dx. E daí agora a gente integra dos dois lados. A integral do e elevado a y com relação a y vai ser o próprio e elevado a y. Integral do raiz de x, o raiz de x é x elevado a meio. Soma 1 no expoente, vai ficar 3 meios, dividido pelo novo expoente. E daí não vamos esquecer de somar uma constante qualquer. Lembrando que o que a gente quer é o y, vamos isolar ele aqui. Então vamos passar o ln dos dois lados. Aqui esse dividido por 3 meios já vamos deixar como multiplicado por 2 terços. Então a resposta final vai ser ln de 2 terços x elevado a 3 meios mais uma constante. Só um pequeno cuidado. Essa constante aqui, ela pode ser uma constante qualquer? Mais ou menos. Se ela for uma constante negativa, a gente não vai poder colocar qualquer valor de x aqui. Ou seja, a gente teria obtido uma resposta que resolve essa EDO, mas é uma função cujo domínio não é qualquer número real. Então esse é só um pequeno detalhe aí técnico para prestar atenção. Agora vamos aqui para o item B. A gente tem 1 mais x, y² y' igual a 1. Novamente, a gente está atrás da função y que resolve essa EDO. E vai ser uma função de x. Note que eu sei que é a função y porque é o y que está derivado. A gente só deriva funções. Para resolver isso, vamos separar tudo que tem y de um lado e tudo que tem x do outro. A gente vai conseguir fazer isso. Então, vamos escrever aqui o que tem y do lado esquerdo. y² dy e o que tem x do lado direito. Daí, esse sobre dx aqui é como se eu estivesse passando, multiplicando para o outro lado. Vai ficar o dx em cima. E daí dividido pelo 1 mais x que está aqui do lado esquerdo. Daí a gente integra dos dois lados. Primitiva do y² y ao cubo sobre 3. Primitiva do 1 mais x, ln do módulo de 1 mais x. E daí vamos somar constante. Agora vamos só isolar esse y, passando 3 e depois passando a raiz cúbica em tudo. Então vai ficar y igual a raiz cúbica de 3ln de módulo de 1 mais x, mais 3 vezes constante. E daí o normal seria não ter esse mais 3c aqui. Porque se c é uma constante qualquer, 3 vezes c também é uma constante qualquer. Então o normal seria estar colapsado esse 3c em uma outra constante que a gente poderia chamar de cetil, por exemplo. E daí essa é a resposta final da EDO. Agora vamos para o item C. Temos essa EDO aqui que tem uma condição de contorno. Quando x é igual a 0, o y é igual a menos 3. Então vamos procurar a solução da EDO tal que isso aqui seja verdadeira. Novamente vamos procurar separar aqui tudo que tem y de um lado. Então vamos passar esse y para a esquerda e esse dx para a direita. Vamos ficar com y dy igual a x dx. Agora, buscando encontrar diretamente a nossa resposta, ou seja, a solução da EDO que satisfaz essa condição, eu vou já utilizar uma integral definida. Eu vou integrar dos dois lados, assim como a gente fez nos itens anteriores, mas ao invés de deixar a integral indefinida, eu vou fazer o x de 0 até um certo valor final. Então, vou colocar aqui do lado direito, de 0 até um certo valor final, que eu vou chamar de x-til. E daí, quando o x vai de 0 até um valor final x-til, o y vai de menos 3, vamos colocar aqui, até um certo valor, um y que vai depender do x-til. O legal é que fazendo isso, já com a integral definida, a gente já vai obter a resposta que a gente tem interesse, que satisfaz isso aqui. Então vamos prosseguir. Primitiva do y vai ser y² sobre 2. Vamos colocar aqui os limites. Primitiva do x, x² sobre 2. Vamos colocar também os limites. Dá para simplificar o sobre 2 dos dois lados.
E agora vamos fazer as substituições. O y pelo y do x final, ou seja, vai ficar o y de x til ao quadrado, menos o menos 3 ao quadrado, que dá 9, igual a, agora substituindo o x pelo x til, vai ficar o x til ao quadrado. E ao substituir o x por zero, vai ficar zero. Agora vamos isolar o y de x til, que é a função que a gente está atrás aí como solução da EDO, vai ficar como mais ou menos a raiz do x til ao quadrado mais 9. E aí, qual que é a resposta? É o mais? É o menos? Ou pode ser tanto um quanto o outro que funciona? Nesse caso, a resposta vai ser o menos. Note que a função y, quando x é igual a zero, dá menos 3. Então, a solução do nosso problema, ao substituir o argumento do y por zero, tem que dar menos 3. Então, o sinal aqui de fora da raiz tem que ser o sinal de negativo. Uma observação aqui é que a nossa função de interesse, que é a função y, está como função de um x til e não de um x. Note que isso não muda em nada a função, porque esse x til é somente o nome da variável. Se a gente trocar esse x til por x, vai ser exatamente a mesma função. Mas por que eu estou colocando x til e não x aqui? Porque aqui, ó, quando a gente inseriu o x til, o x já estava sendo utilizado como nome da variável de dentro da integral. Seria muito estranho usar o mesmo x como nome da variável aqui dentro e também como variável do limite superior. Então, é só por isso que eu mudei o nome da variável aqui de dentro da função y. Seria bastante estranho falar que era uma integral de x dx indo de 0 até x. Para uma integral definida, a gente coloca aqui uma função e daí coloca os limites de integração, que não é uma função da variável de dentro. Deixa eu aproveitar esse item para mostrar que também daria para resolver com integral indefinida. A gente tiraria esses limites de integração daqui, e daí a solução seria bem parecida como a gente fez nos itens anteriores. A gente pegaria uma primitiva do y quadrado sobre 2, primitiva do x quadrado sobre 2, daí teria que somar uma constante, a gente ia atrás de isolar o y, então ia multiplicar por 2 dos dois lados, e tirar a raiz, a gente ficaria então com y igual a mais ou menos raiz de x quadrado mais 2c. O normal seria pegar esse 2c e chamar de uma outra constante c til, e daí depois utilizar essa condição aqui, substituir o x por zero e ver o quanto tem que ser a constante para que o y seja menos 3. Eu gosto mais já de fazer pela integral definida, daí a resposta já sai a função que eu quero, a função que eu tenho interesse. E eu não encontro todas as soluções da EDO para depois encontrar qual que é aquela que tem a constante que eu quero. Mas é um caminho que funciona também, tá? Você pode escolher o que você prefere. Uma pequena observação sobre esse resultado aqui da EDO, antes de considerar a condição de contorno. Esse c til pode mesmo ser qualquer constante real? A resposta para isso é mais ou menos. O problema de ter um c til negativo é que aqui dentro da raiz tem que ter sempre valores positivos. A gente não pode tirar a raiz de valor negativo. Então, se o c til for negativo, significa que o x não pode assumir qualquer valor. Ou seja, a nossa resposta aqui para essa EDO, que é um y, é uma função, mas cujo domínio não seria qualquer número dos reais. Deixa eu deixar isso mais claro. Vamos supor que a constante c til seja menos 9. Nesse caso, a gente teria a solução y igual a mais ou menos raiz de x quadrado menos 9. Isso significa que o domínio dessa função y pode ser, por exemplo, do valor em que o x é igual a 3 em diante. Daí isso nos garante que realmente dentro da raiz vai ser sempre um valor positivo. Agora vamos aqui para o item D. Novamente a gente tem uma condição de contorno. A função aqui chama p, é uma função da variável t. Vamos tentar separar tudo que tem p para o lado esquerdo, tudo que tem t do lado direito. Note que raiz de p vezes t, vamos separar como raiz de p vezes raiz de t, realmente considerando cada uma delas positiva. Então, do lado esquerdo, a gente vai ficar com o dp sobre raiz de p. Do lado direito, a gente vai ficar com raiz de t dt. Já vamos aproveitar a nossa condição de contorno aqui e integrar dos dois lados. O t vai de 1 até um certo valor final. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 até um t final. E o p, quando o t é igual a 1, o p é igual a 4. Então, vamos colocar o 4 aqui no limite inferior até um certo p do ponto t final. Vamos atrás da primitiva do 1 sobre raiz de p. 1 sobre raiz de p é p elevado a menos meio, então vai ficar p elevado a mais meio sobre meio. Vamos colocar aqui os limites de integração. E agora a primitiva do raiz de t vai ser t elevado a 3 meios sobre 3 meios. Dá para dividir por 2 os dois lados. E agora vamos substituir.
o P pelo P final, menos o P pelo P inicial. E a mesma coisa aqui desse lado. Vai ficar P do T til elevado a meio, já vou colocar aqui dentro da raiz, menos, agora substituindo o P por 4, vai ficar a raiz de 4, que é 2, igual, substituindo o T pelo T final, vai ficar T til elevado a 3 meios sobre 3, menos, agora substituindo o T pelo T inicial, que é o valor 1. 1 elevado a 3 meios é 1, vai ficar sobre 3. Agora a gente pode passar esse menos 2 para o outro lado, vai ficar mais 2, sobre 3 aqui, esse mais 2 vai ficar mais 6, e subtrair 1 vai ficar então aqui do lado direito mais 5 terços. E daí já vamos levar ao quadrado para tirar a raiz do P. Então vai ficar P de T til igual a, vamos levar tudo do lado direito ao quadrado, vai ficar T til elevado a 3 meios dividido por 3, e daí vai ficar aqui o menos 5 depois que eu passar esse menos 2 para o outro lado e fazer a conta aqui. E daí tudo isso então elevado ao quadrado. Essa é a nossa resposta final. Ela já sai naturalmente quando a gente faz aqui a nossa integral definida, mas se você achar melhor também, pode fazer indefinida, sem esses limites de integração, e daí depois encontrar a constante que aparece utilizando essa condição de contorno. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.